Neste vídeo nós vamos trabalhar com conjuntos numéricos. A palavra conjunto vem da ideia de grupo, agrupamento. Os números são agrupados de acordo com características específicas. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Que são os números que a gente usa para contagem. Contagem de objetos, contagem de qualquer coisa. Por exemplo, quando alguém pergunta quantos cachorros você tem em casa, naturalmente você vai falar o número inteiro e positivo. Você nunca vai falar que tem um cachorro e meio, dois cachorros e meio, isso não existe. Naturalmente, é por isso que chama números naturais. Naturalmente, você vai falar o número inteiro e positivo. Um, dois, três e por aí vai. E o zero? O zero entra no conjunto dos números naturais? Bom, se alguém perguntar quantos cachorros eu tenho e eu responder que não tenho nenhum, qual é o número que representa isso? É o zero. Então, sim, o zero entra no conjunto dos números naturais. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é composto pelos números naturais mais o simétrico de cada número natural. O simétrico de um número é o próprio número com sinal trocado. Por exemplo, o simétrico do 1 é o menos 1, o simétrico do 2 é o menos 2, o simétrico do 3 é o menos 3 e assim por diante. Na reta numérica fica da seguinte forma. O zero é a origem. Cada número com seu respectivo simétrico fica à mesma distância do zero, só que sentido contrário. Por exemplo, se o número 1 estiver aqui, o menos 1 vai ficar à mesma distância do zero, só que sentido oposto. Esse mesmo raciocínio vale para todos os infinitos números. Se o 2 estiver aqui, o menos 2 vai estar aqui. Se o 3 estiver aqui, o menos 3 vai estar aqui, e assim por diante, para todos os infinitos números. Isso nos permite concluir que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Olha os números naturais se repetindo aqui. Todo número natural é o número inteiro, mas nem todo número inteiro é o número natural. Por exemplo, o menos 5 é o número inteiro, mas não é o número natural. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é composto pelos números naturais, mais os números inteiros, mais todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, incluindo as dízimas periódicas. Por exemplo, 1 sobre 3. Isso aqui é uma dízima periódica. 1 dividido por 3 é 0,333 e assim infinitamente. Um outro exemplo de um número que pode ser escrito em forma de fração. 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Um outro exemplo. Menos 0,75. Menos 0,75 é a mesma coisa que menos 75 sobre 100. O
conjunto dos números racionais é composto por todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Aqui nos três conjuntos, você pode reparar uma coisa interessante. Um conjunto está dentro do outro. O conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos números racionais. Um conjunto está dentro do outro. Ou seja, os números naturais e os números inteiros, eles se repetem aqui no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é composto por todo e qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. O número natural pode ser escrito em forma de fração? O número 3 pode ser escrito em forma de fração? Claro que pode. 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2. Ou, simplesmente, 3 sobre 1. O próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto fica separado dos outros. E por que ele fica separado? Porque ele é composto por números que não podem ser escritos em forma de fração. São as chamadas dízimas não periódicas. O que é uma dízima não periódica? Dízima não periódica é qualquer número que possui infinitas casas depois da vírgula sem padrão de repetição. Por exemplo, no caso da dízima periódica, o número possui infinitas casas depois da vírgula, mas existe um padrão de repetição. Aqui nesse caso, o número 36 se repete infinitamente. Já a dízima não periódica, o número também possui infinitas casas depois da vírgula, mas não existe padrão de repetição. Os números aparecem de forma aleatória. Toda dízima periódica pode ser escrita em forma de fração. O mesmo não acontece com as dízimas não periódicas. Alguns exemplos de números irracionais. O π, o número de Euler, que é representado pela letra E, as raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz cúbica de 5. Toda raiz não exata é um número irracional. E por último, vem o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Bom, aqui estão os números que podem ser escritos em forma de fração e aqui os números que não podem ser escritos em forma de fração. O que é o conjunto dos reais? O conjunto dos reais é o conjunto que engloba todo mundo. Nada mais do que isso. No conjunto dos reais entra todo mundo: os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Agora eu vou falar sobre os caracteres que podem aparecer junto com as letras que representam os conjuntos.
Os caracteres são asterisco, sinal de mais e sinal de menos. O asterisco é para excluir o zero. Por exemplo, o conjunto dos naturais com asterisco é o conjunto dos naturais sem o zero. O zero fica de fora. O sinal de mais é para excluir os números negativos. Por exemplo, o conjunto dos reais com sinal de mais é só os reais positivos. Os negativos ficam de fora. E o sinal de menos é para excluir os positivos. Por exemplo, o conjunto dos racionais com sinal de menos é só os racionais negativos. Os positivos ficam de fora. Espero que tenham gostado da aula.